Bom dia, né? Um prazer estar aqui com vocês. O que eu vou apresentar aqui é fruto de um artigo que eu produzi agora na Bolsa de Fixação Temporária de Recém-Doutor, aqui no Programa de Políticas Sociais. E eu vou falar sobre metodologias participativas que nós utilizamos em 2 projetos vinculados aqui ao programa. Projetos esses que estão vinculados como condicionantes do licenciamento ambiental da exploração de petróleo e gás aqui na bacia de Campos. E eu vou pedir licença a vocês para ler a maior parte das lâminas, porque ontem eu já tive que fazer um ajuste à noite e agora outro, né, em função do tempo. Então aqui eu vou apresentar para vocês assim rapidamente esses 2 projetos, que foi o Pescarte e o Territórios do Petróleo, e dentro de cada um desses projetos eu selecionei uma metodologia participativa que a gente utilizou, procuro demonstrar em qual contexto ela foi utilizada e quais os resultados que a gente obteve, né? Bom, então aqui Trava não, meu filho. Ih, travou. Foi. Bom, o contexto aqui, então, atividades estabelecidas no plano de trabalho dos projetos de educação ambiental Pescarte e Territórios do Petróleo, estabelecidos como condicionantes do licenciamento ambiental de exploração de petróleo e gás na bacia de Campos. Ambos os projetos, né, foram financiados pela Petrobras e fiscalizados pelo IBAMA. Eles envolveram 2 grandes equipes formadas por profissionais de várias áreas, né, equipes interdisciplinares, a maioria delas da área da biologia e das ciências sociais. E então a gente tinha equipes técnicas para atividades de campo e equipes de pesquisa para os 2 projetos. E todos vinculados a essa temática da participação e regulação, aqui coordenados por pesquisadores do programa. O objetivo geral, né, identificar, examinar e caracterizar e registrar 2 técnicas participativas, que foram elas a reunião de pauta aberta, colocada em prática pelo Pescarte, e a dinâmica Recado a um Amigo Solitário pelo Territórios, para responder aos desafios ali de cada situação. Bom, falar rapidamente aqui da metodologia, né? Esse é um estudo dinâmico, né? Se apresenta como uma pesquisa alternativa, caracterizada pelo acompanhamento das atividades em loco, com uma proximidade com os atores, né, do processo, acompanhando também a sua intenção de transformação social, né, tal como propõe o Tiolan. A gente utilizou, né, observação participante. Eu e Silvia, a gente compunha a coordenação pedagógica juntamente com a Suelen, Maíra, e Luana, né, que depois saiu, Daniele. Então existia uma coordenação pedagógica que estava incumbida de pensar, executar e avaliar os processos formativos dos 2 projetos. Esses processos formativos, eles eram primeiro ministrados às equipes técnicas e depois a equipe técnica planejava a sua reprodução em campo para os sujeitos da ação educativa, né, para as pessoas com as quais a gente trabalhava no campo. Eu trabalhei com entrevista semi-estruturada, análise de documentos e observação participante. Aqui também rapidamente sobre as premissas, né, teórico-metodológicas. A gente trabalha com a educação ambiental crítica, né, um processo educativo eminentemente político que visa o desenvolvimento de uma consciência crítica acerca das instituições, atores e fatores sociais geradores de risco e respectivos conflitos socioambientais. Então, dentro da educação ambiental você tem várias vertentes. A educação ambiental crítica é a que embasa os projetos do licenciamento ambiental, é aquela que é colocada como referência para o IBAMA e é o que a gente procurou seguir, né? A organização dos processos de ensino e aprendizagem no âmbito do licenciamento e da gestão ambiental, ela deve ser construída com os sujeitos
nele envolvidos para que haja de fato o controle social sobre as ações. Então essa é uma premissa do professor Quintas, né, que foi um dos idealizadores aí da educação ambiental crítica, dos formadores da equipe de analistas ambientais do IBAMA. Trabalho também com o conceito de participação, né, que já é clássico aí da Sherry Arnstein, que ela considera a participação como a capacidade, né, o poder real de cada cidadão de influenciar os resultados do processo do qual ele está tomando parte. A participação social é vista como um processo mediante o qual as diversas camadas sociais têm parte na produção, na gestão e no usufruto de bens de uma sociedade historicamente determinada. Também é uma contribuição aí do Bordenave. Ela propõe uma série de vantagens, né? Dentre elas o crescimento e o aprimoramento da consciência crítica, da capacidade de reivindicar, também da capacidade de empoderamento, né? De adquirir mais poder e aí com isso fortalecer cada vez mais o engajamento. Aqui uma definição de sujeitos da ação educativa. Esse termo ele é usado em várias áreas e dentro dos próprios projetos, de vez em quando a gente se deparava com o pessoal de campo fazendo relatório. Mas por que tem que usar esse termo, sujeitos da ação educativa, né? Quem é que são os sujeitos da nossa ação educativa? São as pessoas que são alvos das ações e metas previstas nos planos de trabalho e que a gente reconhece nessas pessoas centralidade e protagonismo nas ações, né? E aí, para trabalhar um pouco com esse conceito, eu tive que voltar lá ao Alan Turenne, né? Que ele vai propor que a subjetividade do ser humano ela é dupla. Em cada um de nós, né, em cada pessoa, vão conviver em um processo de alternância e de codependência, tanto a noção liberal de indivíduo, que é aquela, né, é uma categoria, vamos dizer assim, generalizada, massificada. O indivíduo é aquele grupo portador de um conjunto de direitos, mas também a noção de sujeito, que está mais voltada para a individualidade, para o concreto, é aquele que se insurge contra os padrões sociais que tentam enquadrá-lo, né? A gente trabalha também dentro das premissas da educação popular, né, de Paulo Freire, metodologias pautadas no diálogo e na horizontalidade das relações, são a base da transformação dos indivíduos em cidadãos conscientes do lugar que ocupam no mundo e, a partir daí, aprofundam o seu engajamento em ações que buscam a transformação da realidade injusta a qual se encontram submetidos. Os sujeitos da ação educativa, presumidos por nós nesses dois projetos, né, eles se rebelam contra a situação que os oprime e buscam transformar a realidade de modo a redistribuir de forma mais equilibrada, equitativa, os custos e benefícios desse processo de exploração dos recursos naturais. Então, cabe aos projetos ser esse momento de explicitação de um conflito que está latente, que é vivenciado pelos sujeitos da ação educativa, né? E como uma estratégia de desacomodação desse sujeito, dele se sentir incomodado com a situação e levá-lo a um engajamento no sentido de transformar essa realidade. A participação nos PEAs, então, é um elemento de desacomodação dos sujeitos que se veem desafiados a atuar na promoção de mudanças nas condições desiguais nas quais se encontram os submetidos. E agora eu passo aqui então a apresentar um panorama de cada um dos projetos. Vou discutir primeiro o PESCART, né? Vou apresentar em linhas muito gerais, e aí se tiver, né, questões a gente discute depois. O objetivo geral do PEA-PESCART: fortalecer a organização dos pescadores artesanais e de seus familiares por meio de projetos de trabalho e renda. O PESCART atuou em 7 municípios aqui que vem lá desde a região dos lagos, né, as baixadas litorâneas, até aqui o norte fluminense. Arraial do Cabo, Cabo Frio, Campos, Macaé, Quissamã, São Francisco de Itabapuana e São João da Barra. Inicialmente, já no plano de trabalho, havia uma percepção de que esses pescadores moravam em pequenas comunidades ou em locais previamente conhecidos, espalhados ao longo do território.
E quando a gente foi aplicar o censo, né, do Pescarte, porque não tinha nenhum banco de dados sobre a pesca artesanal aqui na região, o que a gente fez? A gente percebeu que essas primeiras aqui, ó, localidades e comunidades que estão citadas aqui, na verdade os pescadores não estavam distribuídos só nessas comunidades. Eles estavam espalhados ao longo do território, né? E o pessoal que trabalhou em campo verificou bem isso, né? Então, a pressão, né, imobiliária, a especulação, né, a ocupação da faixa litorânea por empreendimentos, por segundas moradias, etc. Tudo isso foi pressionando esses pescadores para que eles transferissem suas residências para áreas mais periféricas. Então, essas comunidades, localidades ali, acabou sendo expandidas e muito, porque uma primeira estratégia que a gente fez para localizar esses pescadores foi, logo no momento, numa das primeiras reuniões de apresentação do projeto, pedir para as lideranças localizarem em mapa onde residiam pescadores. E aí, desde esse primeiro momento, a gente já viu que essas localidades ali teriam que ser muito, muito expandidas, né? Bom, o censo, ele foi um survey, né, um questionário bastante extenso, assim. A gente levava cerca de 2 horas, no mínimo, né, Deise? Está aí a Deise, na IT, que participaram desse processo aí de aplicação. Cerca de 2 horas de aplicação em cada residência, em cada família, e ele nos possibilitou um acúmulo grande de dados. E eles também se referiam muito aos problemas que eles viviam no seu cotidiano. Então eu listei alguns aqui que apareciam, né, recorrentemente nos vários municípios, né? O barramento e o desvio da água por fazendeiros, com a consequente assoreamento do rio Itabapuana, da Lagoa Feia e da Boca da Barra, nos municípios de São Francisco, Campos e Quissamã. O lançamento de dejetos de filetagem e de esgotamento sanitário nos canais e rios, tendo como resultado final a poluição das águas, a escassez do pescado para os praticantes da pesca continental e de interior, situados principalmente em Lagoa Feia, Tocos, Ponta Grossa dos Fidalgos, Coroa Grande, Parque Prazeres, Ribeira, Caxias e Centro, em Quissamã. O fechamento da Boca da Barra, isso foi uma coisa que eu não era da área da pesca, eu custei para entender, né? O que é esse fechamento da Boca da Barra, que eles sempre falavam, né? A Boca da Barra é o ponto de saída para o mar ou de entrada, né? De volta para o continente vindo do mar. Então, com o assoreamento, né, e tudo, eles ficavam sem condições de sair para pescar ou às vezes de voltar da pesca para o continente. Então, uma das principais demandas que eles apontavam é essa: tem que fazer a limpeza dos canais, né, a retirada da areia que se acumula, porque isso não possibilita a nossa prática de pesca, né? Então, o fechamento da Boca da Barra e a consequente dificuldade de entrada e saída das embarcações de pesca marítima, como no caso de Barra do Itabapuana e Gargaú, em São Francisco do Itabapuana, Atafona, em São João da Barra, e Barra do Furado, em Quissamã. A salinização das águas e também da terra na região do 5º Distrito, em São João da Barra, né? Ontem o professor Pedrovski falou um pouco sobre isso, problema seríssimo que os pescadores enfrentam lá, porque além de pescadores, muitos deles também são pequenos agricultores, e aí estão com as 2 atividades inviabilizadas naquela região, né? A demanda histórica por estabelecimento de bomba de distribuição de óleo subsidiado para as embarcações nas localidades de Farol de São Tomé, no município de Campos, e em Barra de Macaé, né, lá em Macaé. A despoluição da Lagoa de Araruama, em Figueira e Monte Alto, essas 2 na parte que pertence lá a Real do Cabo, e da Lagoa do Siqueira. E também a disputa entre as associações e a colônia de pescadores em Cabo Frio, né? Então, esses eram alguns dos problemas que a gente via, assim, das primeiras reuniões, se marcava uma reunião, esses problemas apareciam para discussão. E aí a gente via, assim, que eram problemas muito grandes, que estavam muito para além do escopo do projeto. Quer dizer, a gente não ia dar conta de resolver essas demandas que eles estavam apresentando. E aí, como lidar com isso?
Então a gente propôs, né, a coordenação pedagógica, junto com a coordenação técnica do Pescart, a realização de uma reunião que a gente chamou de pauta aberta. Para realizar essa reunião, primeiro a gente teve um embate dentro da própria equipe. A equipe técnica dizia assim: mas se a gente falar para eles que a gente não vai tratar desses desafios aí, dessas demandas que eles apresentam, isso pode desmobilizar. E por outro lado, a gente via que se a gente não fosse claro, transparente, dizer, olha, isso a gente pode fazer, isso a gente não pode, que a gente não ia estar sendo ético nas nossas ações e ia estar criando sempre expectativas para as quais a gente não tinha condição de cumprir, né? Então, a gente resolveu sim por fazer a reunião de pauta aberta. O que essa reunião previa? Qual era a metodologia, né? O roteiro que a gente seguiu elaborou para essas reuniões? A gente pretendia apresentar de forma dialogada, a partir de perguntas e exemplos oriundos da vivência dos sujeitos da ação educativa, aspectos e linhas gerais do licenciamento ambiental e as atribuições dos projetos de educação ambiental, especialmente do Pescart. Você já tinha uma série de projetos que circulavam aqui na Bacia de Campos já há pelo menos 2 décadas, né? E esses projetos também, eles criaram, nos sujeitos da ação educativa, eles iam vendo que muitos projetos não tinham continuidade, eram muito pontuais, né? Logo depois acabavam, você tinha um projeto, uma etapa sem projeto, depois era retomado o outro, noutra perspectiva, então havia uma descrença muito grande também, uma visão muito negativa da empresa, né? Então quando você falava que era financiado pela Petrobras, também todo mundo, mas isso não vai dar em nada, né? Então já havia essa perspectiva também, então a gente queria um pouco discutir com eles o que era o licenciamento, qual que era a finalidade desses projetos, o que o Pescart estava se propondo a fazer naquele tempo. Promover o levantamento dos problemas enfrentados pelos pescadores em cada localidade e classificar aqueles problemas que tinham afinidade com os objetivos do projeto, direcionar os demais para o poder público, para outros projetos que já atuavam ali, né? Ou seja, a gente queria deixar claro assim, até onde a gente tem perna para ir, até onde a gente não tem, né? Então a ideia era ser o mais transparente possível, né? Assumir um compromisso ético de fortalecer a organização dos pescadores e compartilhar valores democráticos e participativos. Quais que foram os resultados dessa reunião de pauta aberta? Também é interessante falar, a reunião de pauta aberta, ela ocorreu em cada uma daquelas comunidades que inicialmente estavam previstas ali para cada município, né? E então você fazia o levantamento. Primeiro discutia com eles o que era o licenciamento, o que eram os projetos, qual era a finalidade e tal. E depois você pedia para eles levantarem os problemas. Aí aquilo tudo que eu citei ali aparecia, né? Aí você ia um por um daqueles problemas e dizia assim: olha, mas o objetivo do Pescart é fortalecer a organização por meio de geração de trabalho e renda. Esse problema aqui tem a ver com o que o Pescart está se propondo a fazer ou não? E eles mesmos respondiam, eles viam o que tinha link e o que não tinha. O que não tinha, a gente dizia, olha, mas, por exemplo, tem o projeto NEA-BC que trabalha com saneamento básico, a bandeira nesse município é saneamento básico. Então, isso a gente pode direcionar, será para o NEA ou não? Direcionar para o poder público municipal, para o Ministério Público, quando era o caso, por exemplo, de fazer denúncia e tal. Então a gente deu esse tipo de encaminhamento. E quais que foram os resultados que a gente chegou, né? Após a realização das reuniões de pauta aberta, verificou-se que os assuntos referentes à dragagem e limpeza dos canais, a abertura da boca da barra, só para citar 2 exemplos, deixaram de ser citados a cada encontro da equipe com os sujeitos da ação, como demandas a serem solucionadas pelo Pescart. Avalia-se que houve a partir daí uma otimização do tempo, com a consequente ampliação da objetividade nas discussões e deliberações realizadas durante as ações do projeto. Verificou-se também o início, em alguns casos, e a retomada ou fortalecimento em outros, da organização das comunidades em demandar do poder público, nos níveis municipal e estadual, a realização de audiências públicas que explicitassem os problemas e a busca por solução das demandas, tal como tem ocorrido em São João da Barra, onde os pescadores conseguiram ver direcionados recursos do orçamento para a limpeza dos canais. Aqui
Falta 5? Já passou. Nossa Senhora. Bom, o que a gente tem aqui? A pauta aberta realmente ela serviu para que os pescadores vissem que as demandas deles iam muito para além do que a gente podia oferecer, mas isso não desmobilizou, né? Isso só fez que eles percebessem que assim, os problemas demandavam soluções em vários níveis, né? E agora eu vou partir aqui para o Territórios do Petróleo. O objetivo geral do PE Territórios do Petróleo produzir um debate público em torno dos royalties e contribuir com a formação e informação de lideranças estabelecidas entre os segmentos vulneráveis da população, a fim de fortalecer sua atuação no controle social da aplicação desses recursos. 10 municípios compunham a área de abrangência do PEA Territórios. Ele estava dividido em 2 ciclos, um primeiro ciclo de sensibilização, onde uma caravana itinerante de atividades, né, percorreu esses 10 municípios, trazendo uma série de atividades inovadoras que propiciavam uma proximidade da população com informações qualificadas sobre royalties e controle social. Então, a caravana tinha uma linha do tempo sobre a história do petróleo, sua utilização, jogo colaborativo, teatro do oprimido, mesa redonda, sessões de vídeo debate, devolutiva, oficina do futuro e distribuição de uma cartilha. Então, normalmente a caravana ficava entre 5 e 8 dias em cada município, vinham visitações agendadas de estudantes, de pessoas interessadas, então com várias atividades ao longo de todo dia e noite. Após essa etapa de sensibilização, que percorreu os 10 municípios, nós tivemos ainda uma etapa de formação com oficinas temáticas, né? Oficinas de cunho teórico, por exemplo, sobre royalties, controle social, e oficinas mais práticas, linguagem audiovisual, produção de texto para vários formatos de mídia, né? Tudo isso na expectativa, assim, olha, de formar essas lideranças no uso dessas tecnologias e metodologias para que elas mesmas pudessem fazer a denúncia dos impactos negativos da exploração de petróleo e gás que elas vivenciavam no seu cotidiano, né? E, ao final, pretendia-se que em cada município fosse formado um núcleo de vigília cidadã, constituído por lideranças da comunidade, e que esse núcleo pudesse produzir formação e informação para toda a comunidade sobre a temática dos royalties e do controle social. A dinâmica que eu estou avaliando aqui, né, a metodologia, ela foi utilizada na oficina municipal de avaliação. Então, ao fim desse ciclo de oficinas de formação, a gente fez uma oficina específica de avaliação. Ali a gente retomava todas as atividades que tinham desenvolvidas, e aí era uma retomada assim, usando muito a memória fotográfica, né? E a partir dali desenvolvimos uma série de estratégias de avaliação que contavam com a participação dos envolvidos no processo. Uma das estratégias que a gente adotou foi uma dinâmica chamada Recado a um Amigo Solitário. A gente criava todo um ambiente com uma música que fala de uma carta, né, que era escrita para um amigo. Então, e depois a gente propunha que as pessoas escrevessem cartas onde elas dissessem como conheceram o projeto, de quais atividades participaram, como elas avaliavam o projeto. E a gente pensou também que tinham pessoas que tinham dificuldade com escrita. Então, para essas pessoas que tinham dificuldade, os técnicos do projeto se posicionavam junto a elas, faziam-lhes perguntas e a partir da resposta redigia a carta, né? Qual que foi o resultado dessa dinâmica, né? Após a análise de 164 cartas, verificamos que, embora 40% dos participantes escrevessem cartas simples, curtas, com erros ortográficos e demonstrando dificuldades com o desenvolvimento de detalhes sobre as atividades das quais tomaram parte, a maioria relatava satisfação em conhecer e participar das ações desenvolvidas pelo PEA Territórios do Petróleo, convidava o destinatário a conhecer o projeto, rememoravam lutas antigas, né, que eles tinham a participação em outros movimentos sociais e projetos, e muitos também, né, entre os jovens principalmente, se colocavam que a participação no projeto era uma alternativa às influências negativas do meio em que eles viviam, né, em especial ali o perigo, por exemplo, de se envolver com o tráfico de drogas, etc.
Bom, e aqui para fechar então, a gente considera que a sistematização e o registro dessas técnicas é um avanço, né, porque disponibiliza ferramental para as pessoas interessadas em animar projetos sociais, né, baseados no princípio de educação popular. Permite também melhorar o repertório de estratégias, permite adequar estratégias que a gente já conhece, mas para situações específicas, e que é uma ferramenta importante, é uma tecnologia social nova que a gente está criando, né? E que só no âmbito do relatório não dá conta, porque o relatório é uma exigência técnica lá que você tem que comprovar que aquela atividade foi executada, que houve participação da comunidade e tudo. Mas, muitas vezes, o relatório não dá conta da grandiosidade de resultados que aquele processo todo ali no final relata, né? Então, ainda há muito que ser, né, produzido aqui, porque, olha que eu escolhi 2 metodologias que a gente usou de centenas, porque a gente teve diversas atividades e para cada atividade você tinha um conjunto aí de no mínimo 5, 6 estratégias metodológicas para dar conta daquele conteúdo. Bom, aqui tá as referências, né, que eu trabalhei e, no mais, muito obrigada. A gente obrigada, Carmen, né, pela sua apresentação. Ainda bem que eu falei que era 20 minutos, porque se eu tivesse falado meia hora eu ia ficar aqui, né, porque realmente tem muita coisa, né, para falar sobre os projetos. E agora a gente então passa a palavra para o Frederico. Vai ter que sentar um pouquinho mais pra cá, frente. Tá. Pegar minha, deixa eu só pegar minha fala aqui. Vai ter que botar aqui? Não, assim, isso foi Não vai? Porque não está passando. Encerrar apresentações e configuração dos trabalhos da Vê se não vai. Assim, sem tela cheia. Muito legal, cara. Muito legal. Aí foi. Eu sem tela cheia, foi tudo não. Deixa assim, sem tela cheia. Tá bom? Bom, gente, bom dia. Bom dia, desculpa aí o atraso. Como eu vi que na programação eu seria o último a apresentar e já pegaria a hora do almoço, normalmente está todo mundo com fome, todo mundo já cansado. Eu preparei uma apresentação bem visual, né? E isso porque quero agradecer até a Paula e a Silvia que me convidaram, porque quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, a mesa redonda é sobre metodologia científica, sobre educação ambiental, coisas que eu já trabalhei, mas como organizar a apresentação, né? E aí a gente vai, né, poderia falar da tese de mestrado, da tese de doutorado, mas eu organizei de uma maneira mais dinâmica e principalmente algo que eu tenho uma segurança para falar, né? Eu tenho uma
formação, que eu não fique aqui tentando encaixar a minha apresentação no título, urbanidade, foge um pouco disso, mas eu acho que a gente pode tirar bastante coisa da apresentação, né? Então eu decidi trazer algo novo para vocês. Eu vou utilizar muito o recurso audiovisual, vou ser o mais breve possível, mas o que eu decidi apresentar? Eu vou pular algumas coisas por uma questão de tempo, mas inicialmente o que eu trouxe para vocês o que é inovador nisso, é a utilização do audiovisual nas pesquisas científicas, né? Que pode ser desde na linha histórica, na linha geográfica, como também na linha da educação ambiental, que é o que eu vou mencionar mais os resultados do projeto de pós-doutorado, que estou terminando agora. Mas, inicialmente, eu pensei em comentar de onde surgiu para mim é quase uma vocação, não vocação, mas é um gosto mesmo, um prazer de trabalhar com a questão do audiovisual. E unir isso com a pesquisa científica, enfim, para mim foi uma grande descoberta com o professor Marcelo Campos, já na monografia, no trabalho final, né, desde da iniciação científica. E quando eu falo da linguagem visual, do uso da linguagem nas pesquisas científicas, tem essa definição do Pierre que eu gosto muito, não é? Que acho que deixa claro assim um pouco como a gente pode utilizar a fotografia, o vídeo nas pesquisas, não é? Isso, esse gosto, tudo mais, quando eu comecei a fazer a graduação aqui, vamos ler, né? assim, o conhecimento das imagens, desde sua origem, suas leis é uma das chaves do nosso tempo. É um meio também de julgar o passado com olhos novos e pedir esclarecimentos condizentes com as nossas preocupações presentes, refazendo uma vez mais a história à nossa medida, como é direito e dever de cada geração. Não é? Partindo dessa citação do Pierre, eu entro um pouco na minha trajetória acadêmica, aqui começando na UENF, não é? Ainda na parte trabalhando com o Marcelo, com questão histórica, o audiovisual. Posteriormente eu entrei no campo ambiental, meio ambiental. A minha tese de doutorado foi sobre o tipo de uso e gestão das águas minerais aplicados desde uma perspectiva de desenvolvimento sustentável e tudo mais. E agora no pós-doutorado eu voltei a trabalhar digamos, com o que realmente eu gosto, né? Porque é muito interessante isso, quando a gente está fazendo um mestrado, um doutorado, a gente escolhe um tema, um objeto de estudo, desenvolve, fica ali 2 anos, 4 anos com aquilo, e agora voltando ao pós-doutorado, saindo um pouco de tanta teoria e já trabalhando mais com essa questão da imagem, do audiovisual, é aquela pulsão, né? Aquela tesão de novo de, não, que legal, vamos trabalhar com isso, a leitura é muito mais leve. Enfim, foi a vida um pouco isso, o vai e vem. E aí eu trabalhei com o Marcelo num projeto dele, né, da arqueologia visual do complexo açucareiro de Campos dos Goytacazes. Bom, a gente sabe que a história de Campos, até como a Kézia comentou na apresentação dela, tem elementos constitutivos de toda uma formação de uma cultura e uma identidade local frente à trajetória do município no que diz respeito ao ciclo do açúcar. Não é? E é uma atividade agroindustrial que foi, uma determinada época, a principal alavanca econômica, né, do município desde o processo de colonização. Então, o que aconteceu? Nesse projeto com o Marcelo, vou pedir licença que eu vou apagar a luz, até porque eu vou apresentar outra coisinha daqui a pouco. Apaga lá? Nesse projeto com o Marcelo, eu utilizei pesquisa de campo, né, trabalho de campo, fotografias, entrevistas, revisão bibliográfica, toda uma série de ferramentas, metodologias aplicadas a como reconstruir, né, a história de uma usina específica. Dentro do ciclo do açúcar eu escolhi a usina Cambaíba, né, para
pensar, refletir e reconstruir de alguma maneira essa trajetória histórica do ciclo do açúcar, né? A gente vê a usina em 1935, em pleno auge, e logo nos dias atuais, que hoje a gente pode ver que no cenário da geografia campista, esses monumentos, né, de um passado, né, esse monumento industrial segue aí na paisagem de qualquer observador atento, né, ao passado dessa cidade. Então, como que foi o desenvolvimento desse projeto com o Marcelo, né, nessa primeira viagem, digamos, no mundo audiovisual? Foi um processo de visitas à usina Campariva, fotografia, conhecer os funcionários, conversar com eles. Posteriormente, por isso a arqueologia visual, né, a gente faz aí um jogo até de palavras, foram encontrados alguns álbuns, e álbuns riquíssimos do que diz respeito à história de Campos, né, do ciclo do açúcar, e especificamente da usina Cambaíba. Eu encontrei 2 álbuns e, com a confiança com os funcionários posterior, eu digitalizei todo esse material ainda, para você ver como é que a questão da tecnologia, né, ela avança aí de uma maneira muito rápida. Antigamente a gente usava essa parafernália toda, uma câmera apoiada ali no alto, a gente colocava o álbum, enfim, não tinha. Hoje o que a gente tem de qualquer celular tem uma câmera, tem um scanner, tem toda essa... E aí, eu até apaguei a luz, porque desse projeto, rapidamente, vou colocar para vocês, não vou colocar o vídeo todo, mas é um pouco isso que resultou a nível de reconstrução. Quando eu digo de reconstrução histórica a partir da imagem, a gente só conhece brevemente aqui, para vocês terem ideia de como a gente pode, como é que Põe no som. pode ser importante.
pessoal, eu vou falando e a gente vai vendo as duas coisas ao mesmo tempo, porque assim fica mais interessante também. Mas esse é o resultado um pouco dessa reconstrução histórica a nível de fotografia. Essas fotografias foram todas as fotografias digitalizadas da usina Cambaíba. A gente pode ver que a usina era como um pequeno feudo, né? A escola, tinha a escola, o campo de futebol, a mercearia. As socializações, elas aconteciam dentro da própria usina, algumas vezes. No que diz respeito à família do usineiro, já era algo out, né? Já existia uma relação entre os filhos dos usineiros casarem com as filhas dos usineiros. Então, mais a nível da comunidade de Cambaíba, né? Existia esse pequeno universo, esse pequeno mundo, com o usineiro como figura delegado, prefeito, quase presidente toda aquela região, né? Tinha a usina de açúcar, mas no entorno da produção da cana, né? Então a mão de obra era enorme. Todas essas fotografias fazem parte desses dois álbuns, desse acervo, né? E é um pouco uma contextualização dessa sociedade em 1950, do Norte Fluminense, né? Aqui a gente vê que tem muita fotografia das criações que existiam, tinha também de toda a maquinária e tudo isso, mas, enfim, eu não coloquei todas as fotografias aqui, mas pelo menos dá para ter uma ideia dessa preservação, como você preservar documentos visuais, né? como esses. Bom, por uma questão de tempo, desculpa, pode deixar apagado se você quiser, sim. Por uma questão de tempo, deixa eu pular aqui, isso aqui, voltar à apresentação agora sobre, mais entrando na questão da educação ambiental, não é? E aí, bom, essa foi a bagagem inicial que eu tive a nível do uso, né, da linguagem audiovisual. E aí, o que aconteceu? Eu tive, na época que eu estava terminando esse trabalho, eu tive uma bolsa da CAPES, né, um vínculo com o ENF, a Fairfield University, nos Estados Unidos, na área de meio ambiente. E através dessa bolsa, eu fui para os Estados Unidos fazer, digamos, quase a graduação sanduíche na época que eles estavam chamando, e a partir das disciplinas lá com economia ambiental, ética ambiental, geografia física, uma série de disciplinas. Nos Estados Unidos, naquela época, já era utilizado muito o audiovisual nas disciplinas, em sala de aula. Isso a gente está falando de 2005. Então, eu voltei de lá com uma outra ideia, não é? Já também me encontrei na fotografia, no audiovisual, e logo me encontrei na parte do meio ambiente. Voltando ao Brasil, em 2006, aliás, em 2005, iniciei um projeto com vários amigos, tanto do IFE como de outras universidades aqui do Brasil. E a gente começou a trabalhar com um documentário que se chamou Atafona em Ruínas. E esse documentário a gente retratou toda a mudança paisagística, né, que está acontecendo em Atafona. E é um caso muito interessante se a gente utiliza a linguagem audiovisual. Não é? Porque é uma verdadeira mutação paisagística. Inclusive, 10 anos atrás, todos os registros que a gente fez são de lugares que já não existem, que já está debaixo d'água. Então, você entra aí toda uma preservação uma preservação de documentos, né, desse pontal que está aqui tão perto e a gente não se dá conta. Bom, essa foi outro trabalho. A partir daí, desse documentário, eu já fui para fora, já fiz o mestrado, o doutorado, que não envolveu a questão do audiovisual, mas sim a parte de toda a parte de meio ambiente, né, principalmente no que diz respeito à teoria do desenvolvimento sustentável. E já retornando ao Brasil, eu tive a oportunidade de antes trabalhar no projeto Territórios como técnico socioeducador, né, 2 meses antes de ter essa paralisação. E nesses 2 meses eu fiz muito trabalho de campo, né? Eu atuei muito no campo, eu conheci os municípios Búzios, São João da Barra, os municípios não, mas o projeto atuando nesses municípios, né? Campos, enfim, uma série de municípios. E
trabalhando diretamente com a comunidade, eu estava muito atento às carências da comunidade, os comentários que eles faziam, né, o que eles sentiam falta. Isso me deu a ideia, a partir da conversa com a Silvia e com o Marcelo, de como envolver uma coisa mais, que é o banco de imagens, né? O projeto Territórios como o Pescarte tem um banco de imagens. Atualmente as imagens a gente sobe lá, mas não tem uma utilidade ainda prática, não tem ainda uma... Por isso esse projeto de pós-doutorado um pouco para cobrir essa lacuna, né? De como a gente utilizar as imagens já produzidas pelo sujeito de estação educativa, de como a gente aproveitar isso, de como a gente desenvolver novas ferramentas, novas metodologias, novas não, mas utilizar metodologias a nível visual. Por quê? Porque, só um comentário, nesses núcleos, né, nesses municípios, em um determinado núcleo você pode ter uma pessoa de 65 anos, como existe, uma pescadora, e um jovem. Feito a família do usineiro já era algo out, né? Já existia uma relação entre os filhos dos usineiros casarem com as filhas dos usineiros. Então, mais a nível da comunidade de Cambaíba, né? Existia esse pequeno universo, esse pequeno mundo, com o usineiro como figura delegado, prefeito, quase presidente toda aquela região, né? Tinha a usina de açúcar, mas no entorno da produção da cana, né? Então a mão de obra era enorme. Todas essas fotografias fazem parte desses 2 álbuns, desse acervo, né? E é um pouco uma contextualização dessa sociedade em 1950, do Norte Fluminense, né? Aqui a gente vê que tem muita fotografia das criações que existiam, tinha também de toda a maquinária e tudo isso, mas, enfim, eu não coloquei todas as fotografias aqui, mas pelo menos dá para ter uma ideia dessa preservação, como você preservar documentos visuais, né, como esses. Bom, por uma questão de tempo, desculpa, pode deixar apagado se você quiser, sim. Por uma questão de tempo, deixa eu pular aqui, isso aqui, voltar à apresentação agora sobre, mais entrando na questão da educação ambiental, não é? E aí, bom, essa foi a bagagem inicial que eu tive a nível do uso, né, da linguagem audiovisual. E aí, o que aconteceu? Eu tive, na época que eu estava terminando esse trabalho, eu tive uma bolsa da CAPES, né, um vínculo com o ENF, a Fairfield University, nos Estados Unidos, na área de meio ambiente. E através dessa bolsa, eu fui para os Estados Unidos fazer, digamos, quase a graduação sanduíche, na época que eles estavam chamando, e a partir das disciplinas lá com economia ambiental, ética ambiental, geografia física, uma série de disciplinas. Nos Estados Unidos, naquela época, já era utilizado muito o audiovisual nas disciplinas, em sala de aula. Isso a gente está falando de 2005. Então, eu voltei de lá com uma outra ideia, não é? Já também me encontrei na fotografia, no audiovisual, e logo me encontrei na parte do meio ambiente. Voltando ao Brasil, em 2006, aliás, em 2005, iniciei um projeto com vários amigos, tanto do IFE como de outras universidades aqui do Brasil. E a gente começou a trabalhar com um documentário que se chamou Atafona em Ruínas. E esse documentário a gente retratou toda a mudança paisagística, né, que está acontecendo em Atafona. E é um caso muito interessante se a gente utiliza a linguagem audiovisual. Não é? Porque é uma verdadeira mutação paisagística. Inclusive, 10 anos atrás, todos os registros que a gente fez são de lugares que já não existem, que já está debaixo d'água. Então, você entra aí toda uma preservação uma preservação de documentos, né, desse pontal que está aqui tão perto e a gente não se dá conta. Bom, essa foi outro trabalho. A partir daí, desse documentário, eu já fui para fora, já fiz o mestrado, o doutorado, que não envolveu a questão do audiovisual, mas sim a parte de toda a parte de meio ambiente, né, principalmente no que diz respeito à teoria do desenvolvimento sustentável. E já retornando ao Brasil,
eu tive a oportunidade de antes trabalhar no projeto Territórios como técnico socioeducador, né, 2 meses antes de ter essa paralisação. E nesses 2 meses eu fiz muito trabalho de campo, né, eu atuei muito no campo, eu conheci os municípios Búzios, São João da Barra, os municípios não, mas o projeto atuando nesses municípios, né, Campos, enfim, uma série de municípios, e trabalhando diretamente com a comunidade, eu estava muito atento às carências da comunidade, os comentários que eles faziam, né, o que eles sentiam falta. Isso me deu a ideia, a partir da conversa com a Silvia e com o Marcelo, de como envolver uma coisa mais, que é o banco de imagens, né? O projeto Territórios, como o Pescarte, tem um banco de imagens. Atualmente as imagens a gente sobe lá, mas não tem uma utilidade ainda prática, não tem ainda uma... Por isso esse projeto de pós-doutorado um pouco para cobrir essa lacuna, né? De como a gente utilizar as imagens já produzidas pelo sujeito de estação educativa, de como a gente aproveitar isso, de como a gente desenvolver novas ferramentas, novas metodologias, novas não, mas utilizar metodologias a nível visual. Por quê? Porque só um comentário, chegar a ter acesso ao mínimo do que seja aquilo ali. Então o que eu pensei? A partir disso tudo agora já entra numa nova etapa essa pesquisa, não é? É o desenvolvimento do software que já foi pensado, depois que eu fui chegando a essa conclusão, um software nisso, aplicando já, fui conversar com o Marcelo, ele já comentou que já existe, isso, já foi pensado isso, né? Eu não sei em que estágio está, mas ao mesmo tempo, essa revisão que eu fiz, eu acho que pode contribuir bastante, principalmente no que diz respeito ao banco de imagens já criado desses 10 municípios da Bacia de Campos, né? E aí a gente pode colocar, por exemplo, aí embaixo, né, a gente vê os valores da receita. Essa é uma informação importantíssima que os participantes, os núcleos, mencionavam, ter essa informação. A Universidade Cândido Mendes, ela já fornece essa informação online, mas as pessoas têm que pegar essa informação, às vezes até estudar, não é? E essa é uma demanda que eles tinham, você já poder, por exemplo, os 10 municípios do Norte Fluminense, você já ter o acesso através de um aplicativo, não é? Ou uma coisa muito simples e muito interessante, todas as reuniões, todas as nossas conversas e palestras, a gente produzia material visual, não é, Carmen? A gente sabe muito bem que a gente anotava as coisas, fazia os gráficos, utilizava as metodologias participativas, fazia a própria cartografia social, e aí as pessoas falavam, poxa, vocês podiam preparar alguma coisa para a gente sair daqui e ter em mãos, né? E aí eu imaginava, se a gente fotografa o que a gente deu aqui, e essas pessoas tenham acesso a essa imagem do que a gente apresentou hoje aqui, a pessoa já vai identificar, você facilita todo um processo. Pode ser uma pessoa de 15 anos, 14, uma senhora pescadora, também para ela vai ser mais... Claro, aí entra outra questão, outra discussão para finalizar agora, da pesquisa de pós-doutorado, é a necessidade também do alfabetismo digital. Acho que está sendo ainda muito pouco falado, mas é uma chave, é um ponto essencial a gente trabalhar quando a gente fala em educação ambiental. A partir de uma perspectiva como que eu estou apresentando aqui, a gente tem que levar em conta, gente, que a gente somos privilegiados, né, de estar aqui, de saber usar uma ferramenta como um celular avançado, um computador e a internet, né? O Pescarte já trabalha nessa linha, o Territórios começou a trabalhar nessa linha para apresentar os dados que a Universidade Cândido Mendes já publica em relação aos royalties. Então, a gente está iniciando, mas esse ponto do alfabetismo digital e virtual, eu acho que é central para a gente trabalhar qualquer tipo, hoje em dia, de projeto, né? Bom, eu finalizo por aqui, agradeço, e aí a gente vai conversar.